todos bem-vindos, uma alegria estarmos aqui neste deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Nós antes vamos orar ao Senhor, entregando vidas, corações, para que o Senhor ministre a vida de cada um na sua palavra, que é a verdade. Altíssimo e soberano Deus, nosso Pai, nós te glorificamos por todo o teu povo que aqui está, e queremos entregar a ti, Senhor, cada coração que entrou neste lugar, em nome do Senhor Jesus, para ser ministrado pelo todo-poderoso Espírito Santo, e assim, Senhor, receber do manancial de águas vivas. Em nome do Senhor Jesus, nós já destruímos toda a fortaleza maligna, toda a construção que o inferno, através dos seus demônios, fizeram nas vidas, seja agora destruído, anulado, tornado sem efeito, em nome de Jesus. Amém, e que nós entregamos todo o coração para ser ministrado por ti, a tua soberania, a tua ministração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Nós louvamos a Deus sempre pela sua palavra, porque a sua palavra é direção para a nossa vida. Como nós perdemos, como nós somos roubados quando não damos o devido crédito à palavra de Deus, a devida atenção. O prejuízo é tão grande que quando nós nos dermos conta, aí nós vamos nos lamentar por não ter sido mais atentos, mais fiéis, mais devotados à palavra de Deus. Hoje nós temos um assunto de extrema importância. Sempre a palavra é muito importante, sempre. E hoje o Senhor Deus preparou esta, para nós sermos alimentados e alegrados, edificados também na sua palavra. Então a sua palavra, ela é luz, ela vem remover trevas, amém, igreja? Amém. Remover trevas, trazer clareza. Luz é clareza, é aquilo que nos dá a condição de vermos, de não sermos enganados. Aqueles que andam em trevas tropeçam e caem, mas aqueles que andam na luz do dia não têm necessidade de tropeçar. O assunto nosso é o reino de Deus. O reino de Deus, que todo cristão deve abraçar com todas as suas forças. Você quer prosperar? Amém. Pense nisso. Você tem desejo de ser feliz? Eu acredito que sim. Você tem desejo de agradar a Deus? Também. Acredito que você tem o desejo de um dia entrar no céu. O Senhor já preparou tudo, e o que nós temos que fazer é apenas nos conduzir dentro da sua palavra. Não há como. Se alguém quiser alcançar o céu sem a palavra de Deus, é a mesma coisa que dizer que alcança o céu sem Jesus. Jesus é a palavra. Tem muita gente que quer ultrapassar, quer dizer, passar, não obedecer, não seguir a sequência natural e acabam então se perdendo. Mas aqueles que têm a palavra de Deus, estes são firmes e abençoados. Muito bem. O texto, ele se encontra em nosso texto base, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos começar com ele, pois é algo que o Senhor, dentre tantas coisas que ele nos disse, mas é um assunto que eu acho que vai falar ao seu coração. Eu creio, em nome de Jesus. Então, 6,33 de Mateus diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vou ler de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então aqui fala o que naturalmente não podemos, né, ler todo o trecho, deveríamos, né, ficar aqui umas 6 horas, aí a gente poderia falar com mais, talvez alcançar de uma forma bem melhor os corações, mas ele está se referindo à vida, à necessidade que temos de suprir alimento, vestimento, né? A nossa vida, aquilo que nós temos necessidades. Todos nós temos isso, os gentios também. Não tem ser humano que não tenha necessidade de buscar, alcançar aquilo que vai supri-lo a ele e a sua família, né? Todos procuram, todos se preocupam, todos se desgastam, lutam, né, para alcançar essas coisas que não são necessárias. Não estamos dizendo que não são, mesmo porque se falássemos isso, estaríamos errados, contrariando o próprio Senhor Jesus, que no verso 32 ele diz: porém, todas essas coisas os gentios procuram, certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Amém? O Senhor Jesus disse: vós necessitais de todas estas coisas. Então, há muitas necessidades que nós temos. Se você não tomar cuidado, você fica doido. Vai estar tentando alguma coisa. Mas o que o Senhor diz é: eu tenho um caminho para vocês, e esse caminho não é pesado como o dos gentios. Então, primeiro ele declara que ele sabe disso, ele sabe que nós precisamos dessas coisas, mas ele fala que os gentios correm atrás disso, e muitos cristãos também estão se matando da mesma forma, porque não seguem o conselho do Senhor. Ele dá aqui a direção para nós, para que a gente não precise de todo esse esforço. Gostaria que você cresça nisso, porque Ele é Deus, não mente, e é Ele que dá, muitas vezes, até quando as pessoas correm. Amém? Amém. Então ele diz: buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas, essas coisas todas eu vos dou. Amém? Você crê no Senhor? Amém. Muito bem. Então a questão é se nós estamos fazendo o que Ele ordena. Ora, nós fazemos todas as coisas, andamos desesperados, né? Não está, né, nos dias atuais, não está havendo muita diferença entre os cristãos e os que não são cristãos, porque todos estão correndo do mesmo jeito, desesperados do mesmo jeito. Então ele disse claramente: porque todas essas coisas os gentios procuram, e procuram mesmo, e se esforçam, e dão as suas vidas por isso. Mas ele diz assim: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe. E ele menciona Pai. O Pai é que sustenta a casa, o Pai é que sustenta os filhos. Amém? Amém. Ou é os filhos de 5, 6, 7 anos que sustentam os pais? São os pais que sustentam os filhos. É Deus que nos sustenta, e é Deus que tem todo o poder. Se nós não acreditarmos nesta palavra, nós seremos infelizes. Se não acreditarmos na verdade, que é a palavra de Deus, que é luz para as nossas vidas, resta apenas uma coisa: viver no engano. A palavra do Senhor diz claramente que o Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, nós que temos a luz da palavra de Deus, temos que seguir os ensinamentos do Senhor. Então, voltando novamente no verso, eu quero dizer o seguinte: ele diz primeiro, qual é a primeira palavra que os irmãos encontram aí? Buscar. Buscar. Ou seja, não é algo que vai acontecer só porque a gente senta num banco na igreja, não é algo que vai acontecer por osmose, não é algo que vai acontecer simplesmente: eu acredito
Não, é algo que nós vamos precisar buscar. Amém? Já desanimou? Estamos no começo. Nem começamos a palavra, já estamos desanimados. Falou em buscar, já cansou? Queridos, eu vou voltar a falar coisas que a gente já disse. Você busca todo o tempo como gentios, no trabalho, faculdade, ter conhecimento no seu ofício, etc., para você poder melhorar isso ou não é? Sim. Não tem nada de errado nisso. A questão é o que é que você faz primeiro. O que é que toma o teu coração primeiro? Ele diz assim: buscai em primeiro. Qualquer busca fora da palavra de Deus, qualquer busca sua que não seja em primeiro lugar o reino de Deus, vai se tornar numa igreja morna, sem crer no Senhor, sem acreditar que o Senhor é todo poderoso para fazer qualquer coisa. Eu quero lembrar a você o seguinte: no deserto ninguém trabalhava, ninguém precisou ir em shopping comprar roupa e ninguém precisou ir no mercado comprar comida. Todos foram alimentados e só morreram os que foram desobedientes à palavra de Deus. Você crê nesse Deus que opera essas coisas? Amém. Que faz vir do céu o alimento? Amém. Então é o mesmo Deus que está dizendo para você: buscar em primeiro o reino de Deus. Isso deve ser o foco da nossa vida, a primazia do nosso esforço. Buscar o reino, a busca é algo que dá trabalho. Não é simplesmente um dia, um mês, vir na igreja e achar: eu sou cristão, eu sou evangélico. Quantos evangélicos deixaram de ser evangélicos? Por que deixaram? Porque não se aprofundaram na palavra de Deus, não se alimentaram como deviam, não tiveram interesse de como colocar alegria, como trazer paz para a sua família, como encher a sua família de harmonia. Não se preocuparam com isso, não só isso, e depois ir para o céu. Então acham que Deus não opera. É uma incredulidade terrível, mas esta, para mim, eu creio que para você também, é a palavra de Deus. Deus não pode mentir, amados. Deus pode mentir? Porque se ele mentir é igual ao diabo. Porque, desde o início ele vem. Então a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos aqui uma direção, um caminho, uma chave para a nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar é algo trabalhoso, é algo que precisa ser buscado com dedicação, algo que exige dedicação da nossa parte. Não acontece porque eu ouço uma palavra vem para me despertar, para dizer assim: olha, o Senhor está falando hoje para você. Você quer mudar a sua vida? Você quer deixar de ficar preocupado com tantas coisas, desesperado? Busca o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar. Esta é uma palavra, de Deus para nós, uma promessa. E as promessas de Deus, queridos, elas se cumprem. Elas só não se cumprem naqueles que não fazem o que Ele ordena. Não faz o que Ele ordena, não experimenta, não recebe. Então precisa buscar o reino de Deus. Há muitas glórias no reino de Deus. Há muitas maravilhas no reino de Deus. Então Jesus nos dá a solução para sermos supridos destas necessidades. Eu gostaria que você visse Mateus 7,7, nós estamos aí pertinho, que tudo é guiado pela busca. Então diz aqui, capítulo 7 de Mateus, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra,
e ao que bate se abre. Muito bem. Por que ele não diz, recebe isto, recebe aquilo? Porque qualquer coisa que você pedir, que não te vá prejudicar, o Senhor diz aqui claramente que Ele vai dar. Agora, se for algo para te prejudicar ou prejudicar alguém, certamente Ele não vai dar. Mas Ele diz, pedir, qual é a resposta? Vai ter. Amém? Vai ter. Buscar, vai encontrar. Então o que ele disse no 6,33? Buscar. Se nós buscarmos o reino de Deus, nós vamos encontrar esse reino. Então é necessário que nós façamos isso através de quê? Da oração. É uma busca de palavra, oração e adoração. Nós vamos entender que o reino de Deus é um governo. É o governo de Deus na nossa vida. Mas eu preciso dar espaço para o Senhor governar. Mas como nós temos o livre-arbítrio, nós normalmente estamos no controle, não é Ele. Se eu ou você estiver no controle, então não é governo de Deus, é o seu governo, é o meu governo. Então o que Deus está falando é busca o governo de Deus, busca o reino de Deus, busca a direção de Deus, busca as leis de Deus. Amém? Amém. Estamos claros até aqui? Amém. Então, primeiro é a prioridade, irmãos. Primeiro é a prioridade do que? Na nossa vida. Buscar o reino com prioridade. Agora, se eu quero buscar esse reino, se eu fui despertado por esta palavra, se eu tenho uma direção de Deus, Ele me diz, busca o reino, porque você vai ser suprido em todas as suas necessidades. Então, eu preciso conhecer o que é o reino de Deus, amém? Amém. Sim ou não? Sim. Você quer saber o reino de Deus, o que é? Sim. Amém. Bem, vamos reunir esses 3 ou 4 aqui, os restos podem ir embora, porque os outros não têm interesse. Então, como nós temos aqui bastante trabalho, vocês querem ouvir ou não? Amém. Aleluia. Agora tu quer animado, meu. Agora eu recebi poder. Então, é muito importante que a gente entenda o que é o reino de Deus. Certo é que eu não tenho condição alguma de falar sobre tudo que envolve o reino de Deus. O que nós vamos ver são partes. É um resuminho de tudo aquilo que está na palavra de Deus. O que é, por onde ele reina? Vamos ver assim. Vamos ver um pouco do que consiste esse reino. Todo reino tem um rei, amém? Amém. Se não tem rei, então não é reino. Complicado, né? É simples, eu sei, mas se não falar isso, então fica difícil. Então, todo reino tem um rei. E o reino de Deus é o rei, é Jesus. É Jesus que governa, é Jesus o rei. Amém? Amém. Então, todo reino tem leis para serem praticadas. Todo reino tem leis para serem... Eu podia ter posto obedecidas. Eu vou ser honesto, eu até tinha posto antes. Mas depois eu mudei. Porque o povo está tão acostumado a ouvir, né, e falar em obediência. Eu falei, nós vamos melhorar o negócio. Vamos pôr uma palavra que destaque um pouquinho, chama atenção ao povo, né? Leis para serem praticadas, para serem vividas. Todo reino tem isso. Se você não praticar a lei, você vai para o xilindró, vai para a cadeia. Se você desobedecer às leis do nosso Brasil, você vai para a cadeia. Então, todo reino tem leis. Amém? Amém. Todo reino tem o quê? Leis. Muito bem. O reino não se submete, o rei não se submete às pessoas. São as pessoas que se submetem ao rei por causa da lei, por causa do poder da lei. Senão você vai se embaraçar. E isso acontece muito com o povo de Deus por não estar fundamentado na palavra, por não buscar, por não orar, por não conhecer as profundezas da palavra.
É necessário que nós conheçamos essa palavra para poder caminhar, andar, né? Se mover no reino espiritual. Amém? O reino de Deus é espiritual. Lógico que ele também é material, mas tudo começa no espiritual. Então, para nós podermos transitar no reino de Deus de forma espiritual, nós precisamos conhecer as leis. Então tem uma série de ensinamentos que são leis espirituais que o Senhor nos dá para nós seguirmos. Quais delas nós poderíamos identificar? Volto a dizer, eu disse de uma forma resumida. Amém? Então, qual é a lei principal do reino de Deus? Quem disse o amor aí? É o amor. A primeira lei do reino de Deus é amor. Não tem amor, não faz parte do reino. Pelo menos de Deus. Amém? Amém. Então você pode ver isso. Nós vamos em Mateus 22, 37 a 39, vamos conferir na palavra. Sempre conferindo na palavra, nunca acreditando no que o pregador fala, é só na palavra. 22, 37 a 39. Diz assim a palavra. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa aprender é amar. Ah, eu não amo. Bem, então vamos ver qual é a razão que você não ama. Porque o Senhor disse: olha, você quer suprir a tua casa, você quer ser suprido em todas as suas necessidades, você precisa buscar o reino. E o reino começa com amor. O reino de Deus é amor. Então, se eu ou você não ama o Senhor desta forma, nós precisamos buscar até amar o Senhor, como está escrito nesta palavra. É reino. Amém? O reino de Deus é amor. Então, se eu me canso só de ouvir que eu preciso amar o Senhor, ou se eu me canso porque eu não estou amando o Senhor, queridos, nós estamos aqui para ouvir a palavra, para dar direção, para dar caminho. Olha, o caminho é esse, é por aqui que nós temos que ir. Você quer agradar a Deus? Você quer ir para o céu? Você quer viver alegre? Você quer ser suprido? Você quer ser respeitado? Você quer ser honrado? Você precisa fazer o que a palavra de Deus ordena. Então, primeiro, busca o reino de Deus. Ora, o reino de Deus é amor. Então eu não amo. Bom, temos um problema aqui. Então nós vamos precisar nos esforçar para, dentro da palavra, descobrir qual é o impedimento que há em mim que não me permite amar. Amém? Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela sempre vai encontrar em nós falhas. Mas se eu tenho uma direção, e foi Deus que disse: olha, o caminho é este, então não há como, eu preciso buscar isso. Se eu realmente quero viver uma vida com Deus, eu preciso fazer isso. Então, a primeira coisa, amar a Deus e o próximo. Uma mineira. Não faço isso? Bem, Senhor, então vamos ver a minha história de vida. Vamos ver o que é que me impede. Quais são as feridas que estão em mim? Onde, ó Senhor Deus, eu fui encontrei embaraço. Então é pecado? É ferida? É abuso? É amargura? O que é? E vamos tratar disso. Ou você quer viver ansioso, desesperado, né? Buscando as coisas que são necessárias, mas são deste mundo. O Senhor pode nos dar muito bem. E queridos, se nós não tivermos isso, nós vamos ser imprestáveis para Deus. Amém? Deus não vai ter o que fazer conosco. Se nós não se buscarmos o seu reino, Deus não vai ter o que fazer. Se eu não amo a Deus, eu não vou obedecer. Se eu não amo a Deus, eu não vou me esforçar.
Se eu não amo a Deus, eu não vou me humilhar por Ele. Então, o que Deus vai fazer comigo? Me diga. Ele pagou alto preço pela nossa vida. Qual é a minha atitude diante desta palavra? Essa é a questão. Queridos, novamente eu vou lembrar, é ouvir as leis, praticá-las. Então nós temos aqui um desafio. Há impedimentos, vamos tratar deles, vamos ser valentes, vamos enfrentá-los. Amém? Vamos tirar essa porcaria do caminho. Então diz aqui: amarás o Senhor teu Deus, tal, tal. Vocês já sabem. Segundo é este: desses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Você sabe o que é isso? Tudo que a lei tem e foi escrito, e tudo que os profetas profetizaram, se resume neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo está escrito, tudo se resume neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se eu não quero fazer isso, então eu estou fora deste reino. Agora, eu posso não estar tendo esta condição, mas eu ouvindo a palavra, eu posso então escolher buscar. Amém? Amém. Agora, não vai ser buscar em último lugar, não vai ser buscar simplesmente quando eu tiver tempo. Não, isto aqui é a prioridade na minha vida, buscar em primeiro lugar. Amém? Em primeiro lugar, queridos. Está difícil? Queridos, é a palavra de Deus, é a luz. A palavra de Deus é luz. Se eu não fizer isso, eu estou em trevas. Eu estou achando que estou no caminho certo, mas eu estou indo para o lugar errado. A palavra de Deus é o caminho para a salvação. É a palavra do próprio Jesus. Isto aqui, na verdade, foi o Sermão do Monte. Nós estamos pegando um verso do Sermão do Monte para aprender o que? Reino de Deus. Aqui é a minha vitória. Olha, aqui é a porta para a minha vida. Eu vou buscar isso e a minha vida vai ser honra, paz, poder de Deus. Vai ser maravilhoso. Nós vamos ver. Nós vamos ver o quanto de benefícios tem em obedecer a esta palavra. Como são tantos. Eu vou perder isso porque eu não quero me dedicar a consertar o que está errado? Não, preciso tomar uma decisão. Pode ser até uma palavra que você ouça e fala assim: então, não quero mais seguir o Evangelho. Bem, você vai para o inferno, é uma escolha, mas tenha certeza, vai para o inferno, porque o Senhor está dizendo aqui: olha, este é o mandamento, tudo que foi escrito na lei e tudo que os profetas profetizaram se resume neste mandamento. Vou ler para você. Mateus 22, 37 a 39. (22, 37 a 39). Amarás o Senhor teu Deus. Eu vou ler do 34 também. Vocês têm paciência? Querido, se não der, a gente continua no próximo sábado, amém? Mas não vamos fazer as coisas de forma atabalhoada, né? Vamos fazer as coisas com zelo. Olha só, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, que é outra, vamos dizer assim, outra divisão dos judeus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, quem era ele? Doutor da lei. O que é um doutor da lei? É um conhecedor profundo da lei. Amém? Amém. E Jesus deu aquela resposta. Jesus, não tem ninguém que possa se comparar a ele. A resposta dele foi: toda a lei e os profetas está resumido nisso. Ele era doutor do quê? Da lei. Tudo que tu sabe está resumido nesse versículo. Oh glória! Eu tenho que dar glória.
glória a Deus, Jesus é poderoso. Então ele diz, e um deles, 35, doutor Belém, interrogou para qual é o propósito desse doutor? Tadinho, né? Tadinho, eu queria experimentar Jesus, oh meu pai. É muito orgulho de uma pessoa, dizendo, mestre, né? Ou falsidade, não é não? Ele queria experimentar e disse, mestre, é muita falsidade. Certo é, vamos ver se você sabe. Não, mas, mestre, vamos lá, vamos para frente. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só, isto é para nós, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei que ele tanto achava, né, sabia, e o Senhor lhe dá essa resposta. Agora, para nós, vindo, né, descendo para a terra, qual vai ser a nossa atitude diante disso? Porque o Senhor disse buscar em primeiro. Em primeiro. Está aqui, amados. Lembra-se que nós dissemos que este ano as coisas seriam diferentes. O Evangelho é mesmo. Mas a pregação é nova. Bem, perdão. Se você não sabe o que eu disse, se eu te pedir perdão, ou se eu vou falar sobre perdão, mas se eu te pedir perdão, então vou falar de não deve. Mas o assunto é falar sobre perdão. Então vamos lá. No reino de Deus, sem perdoar, também não tem vitória. Não há como alguém no reino de Deus guardar mágoa em seu coração. Não pode. Se guardar mágoa, está tudo perdido. As orações não são ouvidas. Elas são ouvidas, mas não atendidas. Então, perdoar é a prática do cristão. Você vai ser humilhado? Vai. Vão falar coisas que são erradas a seu respeito? Vão mentir a seu respeito? Vão te julgar injustamente? Vão. E dá glória a Deus se te julgarem injustamente, né? Pior é se for verdade, né? Então é necessário que a gente pratique uma vida de perdão. Às vezes é difícil, mas você tem que lutar contra a sua natureza, contra aquela natureza ruim, natureza adâmica. Você tem que lutar contra ela. Então é necessário a prática do perdão. Será que Jesus tem algum exemplo de perdão para nós? Vamos ver na palavra? Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Quando eu vou ler o verso 33 também. Ele diz assim: e quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento da crucificação, quer um enfrentamento maior do que este? Será que nós temos alguma coisa na nossa vida que seja superior a isto para perdoar? Será que você tem alguma coisa em você, algo que te constrangeu tanto, que é superior ao que Cristo aqui
no momento da crucificação, no momento em que os pregos estavam entrando nas suas mãos e nos seus pés, será que você tem algo maior do que isso? Porque neste momento ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, não tem noção do que estão fazendo. Então, seguindo o mesmo exemplo, entenda. Às vezes a pessoa pode até saber o que está fazendo e fazer de propósito, mas cabe a nós não permitir que o nosso coração seja contaminado, porque a partir disso, qualquer decisão que você tomar será desastrosa. Por que as pessoas se separam? Por que os casais que se amavam tanto se separam? Porque não perdoam, porque não se conservam, porque não se adequam à palavra de Deus. Adoração. Devemos ter uma vida de adoração. Se eu não adoro a Deus, significa que eu não o conheço. Se eu não adoro a Deus, significa que eu não reconheço as bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. A minha própria vida é de Deus. Não tem nenhum ser humano que vive sem que Deus lhe tenha dado esta condição. Só vive porque Deus lhe deu. Então, motivos de gratidão e de adoração existem aos milhares. Nós não temos condição de esgotar motivos de agradecimento a Deus. Não há condição para isso. Agora, se a nossa vida é uma vida que não adora, e adorar significa elogiar a Deus, e a nossa vida de santidade, ela elogia. Diz a palavra de Deus em Romanos que o nosso culto racional é manter o nosso corpo em santidade, amém? Amém. É verdade isso ou não? Amém. Ok, então estamos de acordo. Oração. Então vamos lá: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, perdoar as pessoas, adorar a Deus, orar. Será que nós precisamos falar sobre oração? Eu vou falar assim mesmo. Precisamos? Eu vou falar assim mesmo. Será que não precisa? Mesmo assim eu vou falar. Não há como você ter uma vida próspera e santa se você não orar. A sua vida de oração, se nós orarmos cada vez mais, nós não vamos ter necessidade de pecar. O nosso coração vai estar por Deus alimentado com a sua força para que a gente não caia no pecado. Pode ter certeza disso. É a vida de oração. Então isso é uma coisa. Então por que é fundamental? Bem, se eu não orar, eu não recebo o poder de Deus. Você quer o poder de Deus? Tem tanta gente que quer o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus. Então, oração. É na oração. O que é uma igreja? A igreja é composta de filhos de Deus. Bem, 5 sabem. Agora que os 5 falaram, a igreja é composta de filhos de Deus. 23. A igreja é composta de filhos de Deus. Filho se relaciona com o pai, conversa com o pai, recebe ordens do pai, recebe direções do pai, amém? Amém. Deus gera, para começar, é Deus que nos regenerou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Deus nos tornou uma outra pessoa pelo poder do Espírito Santo. Então quando você ora, você está ali em comunhão com o Espírito Santo está em você. Então, da mesma forma que Ele te deu poder para te regenerar, para trazer o espiritual seu à vida, Ele também tem poder para te dar condição de viver uma vida de santidade. Se você tinha dúvida, eu creio que assim ficou melhor. Gozo.
Quem não vive uma vida de oração não tem gozo. A definição de gozo é alegria profunda que vem do relacionamento com Deus, com a sua presença. Se você quer sentir gozo na sua vida, alegria, para valer, sem oração não tem. Não vai ter. Precisa orar. Precisa se dedicar. Mas eu estou... para com as desculpas, começa 5 minutos, vai para 10, vai para 15, vai para 20, vai para 30, vai para 1 hora, vai para 2. Mas comece, senão você nunca vai chegar lá. Você quer poder de Deus na sua vida? Quer ter alegria profunda? Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Agora dá para entender porque é que Pedro e João estavam alegres por ter apanhado no nome de Jesus. Porque este gozo profundo da comunhão com Deus. Olha, é uma honra, Senhor, apanhar por sua causa. Alegria, é uma alegria que ninguém explica, é contradizente ou contraditória, mas é real. Isto depende do relacionamento seu com Deus. Paz, essa eu não vou explicar porque, mas só um negocinho. A paz que vem de Jesus é aquela que excede todo entendimento. Amém? O mundo está acabando e você está em paz. Mas o que está acontecendo com esse cara? Está pegando fogo. Não estou em paz. Excede a todo o entendimento. Benignidade. O ideal é que a gente tivesse um jeito de anotar essas coisas. Benignidade ou misericórdia ou compaixão ou generosidade é tudo a mesma coisa. Você vai encontrar versões diferentes. E nós vamos encontrar no nosso mestre algo, um exemplo do que é misericórdia, benignidade, compaixão e generosidade. Lucas 7, 11 a 14. Lucas 7, 11 a 14. Será? Anotei o versículo errado. Houve uma situação em que, aliás, diversas, podemos dizer aquela em que a mulher que foi pega em adultério e todos queriam matá-la, porque era lei, e ninguém tinha o quê? A devida, vamos dizer assim, o certificado. Toda vez foge a palavra da minha mente, mas vamos dizer assim, ninguém tinha a condição genuína, não é essa a palavra, mas ninguém tinha a condição genuína para poder atirar a pedra, e o Senhor teve compaixão dela. O Senhor mostrou isso quando tiravam as crianças e queria as crianças com ele. Então, diversos exemplos de momentos em que o Senhor se compadeceu da pessoa e ajudou. Depois eu preciso corrigir isso aqui. Longanimidade. Vocês estão vendo que aqui são frutos do Espírito, amém? Amém. Estão percebendo, né? É uma parte de frutos de tudo, é do Espírito, tudo. Mas você consegue identificar pelo que está escrito em Gálatas 5:22. Mas tem coisas aqui que não estão lá. Então, o perdão não está lá. Muito bem, a longanimidade é aquela condição que nós temos de ser paciente.
você irado, você que estoura, falta longanimidade. E, como eu disse no início, se eu encontro em mim algo que está fora do fruto do Espírito, então eu preciso ir atrás e resolver essa questão. Amém? Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente fortalecer isso. Estamos no começo, mas você acredita que Deus quer falar contigo? Amém. Sim ou não? Amém. Então, qualquer coisa que a gente tenha de impedimento para descumprir a palavra de Deus, se nós buscarmos o Senhor com dedicação tremenda, Ele vai trazer à luz de alguma forma. Ou Ele vai usar uma pessoa, ou Ele vai revelar a você dele em sonhos, ou você vai ouvir a voz dele, ou se você é do louvor, um cântico vai falar contigo. Mas o fato é que Deus vai falar com você, Ele vai se manifestar a você, porque Ele quer que isto seja removido da sua vida. Você acha que Deus tem interesse em manter um filho cativo nesse tipo de coisa? Ou meu pai, o que Ele fez? Ele deu filho para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar da mão do maligno, para nos trazer para o reino da liberdade. Como é que Ele não vai revelar a nós aquilo que está nos mantendo no cativeiro? Ele vai falar, ou numa pregação, ou no livro. Ele vai falar. Só se eu não quiser, não tiver interesse. Mas se você tiver interesse, na hora que for manifestada a palavra, trazendo uma revelação do que é, ela vai saltar no seu ouvido. Ou melhor, como pode ser de diversas formas, vai saltar no seu coração. Ela vai sobressair. Porque Deus quer falar contigo. Deus quer que a gente seja liberto de todo tipo de mazela. Porque senão Ele não tem como usar a nossa vida. Ele quer usar a nossa vida. Quantos nós estamos evangelizando? Quantos nós estamos falando que Jesus é Senhor, é Salvador, que Jesus tem interesse em levar as pessoas para o céu? Há quantos nós estamos falando isso? Então, se Ele não pode nem contar com você para isso, não somos testemunhas dele. Então, queridos, o que é que está impedindo? Nós não podemos simplesmente aceitar a situação que estamos. Haja vista o que o Senhor tirou o povo do Egito, e depois no deserto começou a trabalhar na vida dele. Deserto é lugar em que Deus fala com a pessoa. Agora, eu tenho interesse, eu não quero mais esse problema na minha vida. Bem, então nós vamos tratar dele. Vamos achar quem tem mais interesse em ser livre do que você mesmo. É você e Deus. Ele vai falar. Agora, eu vou viver uma vida olhando para outro canto e achando que Deus vai falar comigo? Ele não vai, Deus, não vai. Então por que não? Eu nunca ouvi a voz. Então há necessidade de uma mudança de atitude sua para com Deus. Do que é que estamos falando? Buscar o reino de Deus. Tem que haver uma atitude. Ou vamos ou não vamos. Tem que estar definido no nosso coração. Senhor, eu quero mudar, porque Deus quer mudar a sua vida. Quanto mais nós nos doarmos para o Senhor, mais Ele vai usar a nossa vida. Agora, se nós não nos dedicarmos, eu vou adiantar uma partezinha e vou encerrar, porque infelizmente o horário já é. Mas eu só quero te dar uma interpretação de algo
Talvez você não saiba a respeito desse versículo. Da mesma forma como talvez você não soubesse que a lei dos profetas era justamente tudo que eles fizeram, tudo que está escrito, se resume nesses 2 mandamentos, ou um mandamento. Eu quero dar um outro para você. Você quer ouvir? Então vamos ouvir. Vamos achar. Esse eu acho aqui. Mateus capítulo 6, versículo 20. Mateus 6, 20. Isso aí é vamos dizer assim, um docinho para vocês no próximo sábado. Na verdade é 6:22. 6:22. Eu não sei onde eu vi 20. 6:22. Eu vou ler. A candeia do corpo são os, de sorte que se os teus olhos forem bons, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será. Os olhos são a parte do nosso corpo que nos mostra, né, por onde devemos andar. Se os teus olhos estiverem fixados nas coisas do mundo, você está numa treva terrível. Mas se os teus olhos se fixarem em Jesus, que na verdade significa novamente o reino de Deus, grande luz haverá a sua vida. A questão é a distração. Quando você olha muitas coisas, fica perdido, pirou. Mas se você fixar o seu olhar, que é exatamente o que está sendo dito aqui, buscar o reino de Deus, fixar os teus olhos em aprender o que o Senhor quer de você, grande luz haverá aqui. Mas o contrário, grandes trevas. A definição dos nossos olhos está na nossa forma de olhar. Se são bons, estamos olhando para a luz. Se são maus, estamos olhando para as coisas do Senhor. Lembre-se novamente, eu vou repetir, o início desta ministração. Busca esforço para viver para o teu Senhor, para o meu Senhor. Ou ele é dono, ou ele não é dono. Ou nós, depois nós vamos ver tudo isso. Ou somos sal, ou somos luz, não somos nada. Para ser luz, a luz dele precisa brilhar em nós. Buscar o reino, ter tempo com ele, buscar a sua presença, fechar a porta do quarto. Não sei o que não. Vou dizer para vocês, eu também tenho filhos, um monte de coisas. Então, 4, 5 da manhã, a gente levanta. Não tem como. Até vou levantar mais cedo, 20 minutinhos, dorme mais cedo. Prioridade. Porque não adianta eu saber. Está entendendo isso? Você só vai viver, só vai experimentar quando você praticar. Não adianta saber que oração é uma bênção. Se não praticar, não adianta. Não haverá libertação para quem não lê palavra, não busca entendimento. Não haverá libertação. A verdadeira libertação está escrito. Jesus disse:
Conhecereis a verdade vos libertará. Amados, se nós buscarmos o reino de Deus deste jeito, você vai pegar fogo. Deus vai te usar para curar, para libertar, para pregar. Teu louvor vai curar gente. Fogo de Deus vai descer. Por quê? Porque estamos todos no mesmo Espírito. Você pode imaginar o poder do Espírito Santo de Deus? Diz a palavra que ele ressuscitou a Jesus. Também diz que ele pairava sobre as águas e ele gerou vida para todo tipo de espécie de peixe, etc. Você acha que ele não tem poder de mudar a nossa vida se nós nos dedicarmos? Como é que Jesus fazia milagres? O Espírito do Senhor, né, está sobre mim. Temos que tratar dessas coisas no próximo sábado também. Mas você vai receber o poder de Deus para ser testemunha. Não tem oração, não tem poder de Deus, não é testemunha coisa nenhuma. Temos que enfrentar a verdade, amados. Reconhecer o que somos. Agora, temos toda a condição de mudar. Toda a condição. O céu está aberto para que possamos mudar, para experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Os céus estão abertos. Agora não podemos deixar isso passar. Não podemos. Temos que começar. Tome uma decisão na sua vida. Decida. É por você mesmo. E vocês que são pais, é por vocês e pela vossa família. As maldições serão quebradas. Os vossos filhos não passarão pelo que nós passamos. Porque essas maldições foram quebradas porque nós buscamos a obediência ao Senhor. Amém? Amém. Pode ficar em pé. O pessoal do louvor pode vir para frente. Eu vou aguardar para a gente orar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Como é bom, amados, ter palavra. Como é bom saber o caminho a seguir. Você concorda comigo, não? Amém. E luz, direção. Amém. As pessoas andam perdidas, cegas. Um acha isso, outro acha aquilo. Outro acha não sei o que, outro não sei o que lá. Nós não achamos. Nós temos a luz e a palavra. Altíssimo e soberano Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos dá a direção para termos uma vida sossegada, para que possamos ser honrados, porque aqueles que não têm honra estão na casa de Deus, mas não vivem como o Senhor nos ensina, serão pisados. Senhor, nós desejamos ardentemente viver o teu reino, ser instrumentos nesta terra, porque nós olhamos, ó Senhor Deus, para as páginas da tua palavra, e todos os teus servos que eram cheios do Espírito Santo curavam, ensinavam, falavam poderosamente na frente de qualquer pessoa, sem ter medo algum. Eram destemidos, porque falavam no mesmo poder, no poder do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito
Espírito, vem.